dia a todos. É um prazer fazer parte desse evento e poder bater esse papo com o escritor André Bianco. Bom, André Bianco é um romancista, um dos mestres da literatura de fantasia nacional, especialista aí nas tramas de suspense, nas tramas vampirescas. André nasceu em Osasco, né, da qual se orgulha muito, e, inclusive, Bianco não é seu nome verdadeiro, né? Você... Não é. Me peguei com esse embate de identidade quando resolvi publicar o primeiro livro, né? E oriundo de Osasco, com essa literatura da margem já, do terror. Olhei lá para a capa de teste, André Ferreira da Silva. Falei, gente, as pessoas não vão querer ler esse livro. Ninguém me conhece. Peguei o Bianco, da rua Dona Primitiva Bianco, que tem uma história muito pitoresca ali no centro de Osasco. Queria ligar a minha literatura à minha cidade, porque, ainda que eu seja esse escritor do terror, do fantástico, do improvável, né? Eu tenho uma raiz no real, aí, eu tenho a raiz nessas ruas de Osasco. Bom, ele é dono de uma vasta obra e elogiada, tem uma legião de leitores, né, que te seguem. O primeiro romance de sucesso, André, foi O Sete, mas o teu primeiro romance publicado foi O Senhor da Chuva. O Senhor da Chuva fala dessa batalha de anjos e demônios, e O Sete já entra mais nessa trama vampiresca. Por que tanto sucesso? Olha, eu já tentei de várias formas explicar isso, mas a verdade é que está perto do inefável. Assim, não tem uma história que vem e traga a nós uma resposta racional do porquê os meus livros fizeram tanto sucesso, né? Só corrigindo, o Senhor da Chuva é o primeiro livro que eu escrevi, né? Tem esse enredo de a história de anjos e demônios, de um traficante que, pelas tantas, acaba com um anjo preso dentro dele, e ele parte nessa jornada de entender quem é ele. E depois vem o Sete, quando eu quero contar uma história de 7 vampiros, e antes tem as negativas das editoras. Quando eu terminei de escrever O Senhor da Chuva, eu tinha 22 anos, e essa época pré-internet, tinha que imprimir os livros, encadernar, mandar para várias editoras, e depois de meses começo a receber aquelas cartas dizendo não, esse livro não é bom, tal. E eu com aquela paixão por escrever, né, parecia que tinham arrancado o meu chão, fiquei deprimido ali por uns 15 minutos, né? E falei, nossa, vou escrever um novo livro. Foi quando eu cheguei na ideia do livro 7. E ele também, depois de receber tanta negativa das editoras, eu não me aguentei e liguei para uma editora. Sabe? Ainda bem que para boa parte da plateia ainda faz sentido se falar que discou para a editora, né? Liguei, atenderam lá do outro lado. Eu perguntei por que esse livro... Porque na carta vinha, a história é muito boa, mas não vamos publicar. Eu queria entender por que não iam publicar, e o que disseram foi algo que me deixou bastante mexido, vamos dizer assim, para ser elegante. Falando, o leitor brasileiro não gosta de ler o terror escrito por brasileiro. Eu falei, poxa, como assim, né? Quando eu entrava nas bibliotecas lá na minha infância, eu não separava pela nacionalidade. Eu olhava para as prateleiras atrás da alteridade, ainda de não saber o que era isso. As histórias que eram diferentes me atraíam, onde o código das personagens eram diferentes, isso me atraía, e eu quis criar o meu código. Então, não depende de onde você nasceu, né? Se é uma história de um australiano, se é a história de um cambojano. Eu acreditava que aquela história era legal.
E aí fiquei chateado de novo, não me deprimi dessa vez, já comecei a ficar talhado nessa coisa de receber não. Foi 1 minuto só de depressão? 1 minuto, se isso, e falei, olha, eu vou publicar esse livro pelos meus meios, né? Mas eu trabalhava numa empresa de cartão de crédito, já era casado, morava no fundo da casa da minha mãe, aquele kit, começando a vida, né? Tinha 24 anos quando escrevi o 7. E quando eu lancei por uma gráfica e fui vendendo de livraria em livraria, no tempo que ainda existiam livrarias de família, na rua, no shopping, as pessoas amaram o 7, amaram. André Bianco, né? Mas não conheciam ainda, mas o nome já soava bem. O 7, né? História de vampiros. E como eu tinha escrito O Senhor da Chuva, na 4ª capa eu coloquei do mesmo autor do Senhor da Chuva. As pessoas amaram aquilo, mas ele é autor do Senhor da Chuva também. Não estava mentindo, era mesmo. E era uma história de terror, que falava de 7 vampiros encontrados dentro de uma caixa de prata, numa caravela que naufragou no litoral do Rio Grande do Sul. Aí vamos para as fábulas, vamos contar histórias. É isso que os escritores de ficção fazem, devem fazer melhor, que é ajudar a transportar o seu leitor para outro mundo, igual os livros faziam. Né? Eu sou muito privilegiado de ser um péssimo jogador de futebol, e os meus amigos não me escolhiam, e eu ia para a biblioteca na escola, nas aulas de educação física. Eu podia ficar na biblioteca, porque eu jogava os esportes coletivos pessimamente bem, depois cuidei muito disso na terapia, para entender, mas eu amava ficar lendo. E o meu primeiro encontro com o sobrenatural é na biblioteca, né? Tinha aquela figura médium, a bibliotecária. Verdade. Ela era um entreposto com tudo aquilo que estava lá, que eu não sabia que existia ainda. E o que você gosta de ler? O primeiro livro que eu li era de um bichinho que eu peguei, assim, falei, eu quero ler esse livro. Levei para casa, feliz. Mãe, olha, trouxe esse livrinho, alfabetizado e tal. Comecei a ler em casa, era de um bichinho peludo que andava pela floresta. Eu lamento não lembrar o título, mas ele andava pela floresta e tudo que ele encontrava na floresta, ele devorava. Tinha uma trilha, encontrava uma pedra, ele engolia. Terminava a trilha, ele entrava em outra vereda ali, tinha um galho de árvore, ele engolia. Subia um morro, tinha um caramujo, ele engolia. Desceu até a beira de uma lagoa, e na beira daquele lago tinha o reflexo da lua. E ele pensou, eu vou comer isso aí. E começou a engolir o lago, e ele explodiu e morreu. É óbvio que eu ia virar um escritor de terror, gente. Eu não tive outra opção. E graças a vocês, a médium, que eu falei, a bibliotecária, você vai escrever terror, toma. Foi meio assim. Então, eu imagino que os bibliotecários são inspiração para os teus personagens, de fato. Viraram personagens de algum livro? Poxa, olha que não, assim, conscientemente não. Vai saber. Vai saber. E como é que era essa tua relação com a literatura, além da literatura de terror? Então, você passou a infância na biblioteca, graças a Deus você não foi para o futebol, então. Ainda bem. Como é que era? O que você lia além do gênero de terror? Gente, eu era um faminto, um saco sem fundo de ler histórias. Não me bastava. Eu não fazia lição de casa para ler livro. Os professores não sabiam se brigava comigo ou me beijava. Eu era um caso esquisito ali na sala de aula, porque eu gostava de ficar lendo. Eu acho que hoje a gente já tem esses diagnósticos de déficit de atenção, de hiperatividade. O meu negócio era ficar lendo. E olha que engraçado, eu sou reconhecido hoje como esse autor do terror, das vísceras, dos monstros, mas não é nada disso, né? Os meus padrinhos estão no folhetim, né? Victor Hugo, Stendhal, Balzac, toda essa gente que começou a ensinar o povo a ler mais, né? Eu sou, no fim das contas, um Penny Dreadful, vivo de escrever, amo contar histórias, enredo, tento trazer para dentro da literatura, da fábula, na primeira página.
Então, quem me ensinou muito foi o folhetim. Eu acho que lá na frente, quando olharem para trás, vão falar, olha que esse André que danado, ele não era escritor de terror coisíssima nenhuma, ele era escritor do folhetim sombrio. Porque o que é mais potente na minha história não são as criaturas, não é o tamanho da asa do dragão, não, são as pessoas, né? São as pessoas vivendo seus problemas. Até essa rua onde fica o centro de convenções aqui foi palco das Crônicas do Fim do Mundo, que tem um enredo tão grandiloquente, uma noite, metade do mundo adormece, e não se tem uma explicação para esse sono, enquanto a outra metade está acordada e as pessoas lutam para salvar essas pessoas adormecidas, e não entendem, trazem para os hospitais. Então, aqui vira um caos, né? O Hospital das Clínicas, maior hospital público. Imagina a população da Grande São Paulo, 10 milhões de pessoas, 5 milhões estão dormindo, e aí vamos lá para o sombrio. 3 dias depois, esses adormecidos, aliás, as pessoas acordadas se dividem em vampiros e humanos. E os humanos querem salvar as pessoas adormecidas, e os vampiros querem extraí-las de onde estão para levar para os subterrâneos, até esse estacionamento aqui na nossa frente. E alguém, né, fala, pô, temos que deixar a cidade. E de um lado nós temos uma pessoa organizando a saída da cidade, do outro lado temos uma vampira que é a mãe procurando os filhos dela. Uau! Para quem que eu vou torcer? Não sei. Né? Um está na luz, o outro está nas trevas. E as pessoas vão embora nas minhas histórias. Eu faço isso de propósito, tá? Agora, você diz exatamente isso, que para você encantar o leitor, você já pensa numa narrativa que na primeira página ela tem que prender a atenção. Então, como é que você cria essa narrativa, né? E um pouco de como você cria esses personagens todos. Ai, Cris, isso é tão chato. Vai estragar todo o encanto para vocês, sabe? Uma porção é você ter no espírito algo que te mexe, algo que você acredite que nós, como pessoas, eventualmente falhamos em resolver. E outro lado é técnica, 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 técnica. É insuportável o quanto você tem de ferramentas que nascem há 4.000 anos atrás no clássico e que funcionam até hoje para encantar as pessoas, desde Aristóteles, Horácio, e vamos embora para outros teóricos que trouxeram luz sobre esses caminhos para a gente acessar a memória do leitor e deixar ele entregue na nossa mão. Mas eu não sei explicar, é um desejo de narrar e uma franqueza que eu busco no que eu escrevo. As pessoas, às vezes, estranham quando eu estou falando isso. Tem uma franqueza no que eu escrevo, e eu escrevo histórias de vampiros, e eu escrevo histórias de anjos, e eu invento uma nova metafísica. O meu novo livro é Penumbra, que vai ser lançado dia 31 agora, bem propício, no Halloween. Não é uma história de gente que morre no final, é uma história de gente que morre no começo. É uma história de pessoas de uma menina que morreu, extremamente teimosa, agarrada a tudo e que não quer partir porque não quer esquecer do rosto da sua mãe. E a penumbra é um entreposto para ela seguir adiante, e ela se recusa a partir porque ela está esquecendo o rosto da mãe. Só que lá existe uma entidade, a Osso Duro, que é como uma babá que cuida dessas crianças perdidas que precisam seguir em frente. Que é isso, né? Em todos os meus livros, quando eu falo do vampiro, quando eu invento um lugar depois que a gente fecha os olhos nessa nossa jornada e tal, é tentar inventar esse próximo lugar, esse próximo passo, que eventualmente é uma pergunta que está dentro da gente e a gente aquieta essa pergunta simplesmente para viver, né? Não sei explicar.
Por exemplo, você tem essa narrativa que é sombria e melancólica, mas em Penumbra mesmo, no teu blog, você diz que é uma história de arrepiar os cabelos, mas ao mesmo tempo de amolecer os corações. Total. É isso. Folhetim, lembra? Folhetim, melodrama, André Bianco, tá tudo ali. Bom, além disso, você transita entre vários gêneros, né? Por exemplo, o teu livro O Caso Laura já envereda aí mais para uma trama policial. Como é que é transitar entre esses gêneros? Você continua com essa narrativa sombria, melancólica, mas transita, né, entre os gêneros. Sempre, né? É uma marca do que eu escrevo, é resvalar justamente, ou cair, afundar até o pescoço no sombrio, no grotesco, no fait divers, nessa coisa que chama tanto a atenção das pessoas, quando as pessoas são tão humanas, né? Mas tem esse ponto de união, que é a gente tatear, o que será que é essa força que une todos nós e tal? Falando de referências, né? Bibliotecas, de novo. Quem vai procurar o teu livro, esse gênero, procura que referências? Que referências eram as suas de terror? Você começou ali um pouco lendo as HQs de terror, ou não? É uma das tuas leituras, né? Eu li de tudo, né? Eu não era só um leitor, eu sou um receptor de narrativa, né? Eu gostava de tudo, cara. Videogame, sabe? Jogar Silent Hill, ficar morrendo de medo. Quadrinhos, sabe, seriados. Eu fui solapado pelos seriados dos anos 80. Assistia filmes de terror na época da TV, né? Na época da TV, olha que curioso a gente falar isso, né? A época de ouro do rádio, agora a época da TV, fotonovela. Na época da TV, que você dependia daquele horário, passava filmes de terror aqui, sexta-feira, meia-noite. Bandeirantes ou Record, não sei. Não sei como era na França, se assistiam filmes de terror todos os dias. Não, aqui na TV era só sexta-feira, tal hora. E aquilo era um drama, porque você só tinha aquela hora para assistir, tinha que passar Poltrona R antes, que era a sessão de filmes de western, que meu pai amava. E eu ficava esperando aquele bang-bang acabar, falava, meu Deus, cadê o filme de terror? Aí, quer ver a tragédia para nós, dessa época? Era você dormia antes do filme começar. Aí, quando você acordava, estava passando aquelas letrinhas, descia uma lágrima assim. Meu Deus, todo aquele pavor passou e eu não assisti, né? E aí eu fui formado nisso, nessa ansiedade e tal. E eu tinha que esperar sexta-feira que vem para assistir outro filme de terror. Meus pais não ligavam, sabe? Começava o filme de terror, eles iam embora na moral, me largavam lá no sofá, literalmente me cagando, desculpa, tá, a franqueza. Mas eu enfrentava aquilo e ia para o terror. E as narrativas vinham de todo lugar, né? Literatura, HQs, Contos da Cripta. Mas eu nunca fui um cara preso ao gênero. Eu acho que até me ajuda a ser um narrador melhor, porque eu não li só Stephen King, eu não li só Poe, eu não li só os grandes autores do terror. Eu lia de tudo. Thomas Mann, Henry James, amo Henry James, gente, como autor de terror, falo, amo Henry James, Jane Austen, como, né? Amo. Eu leio de tudo. Isso é que ajuda você a formar um repertório para tentar conectar o leitor, tá? E depois colocar o livro lá nas prateleiras das bibliotecas, e vocês, figuras incríveis, que cuidam da gente, que orientam a gente, precisaremos sempre de vocês. Importante lembrar, né, que você começou a escrever muito antes dessa febre de filmes como a saga Crepúsculo, por exemplo. São filmes que fazem muito sucesso, mas que subvertem um pouco dessa narrativa do vampiro. Da narrativa, não, mas um pouco da história do vampiro, né, do papel, o mito. Né? O que você acha disso? Adoro.
A pessoa vai falar, mas o vampiro brilha. Não, mas o meu congela tudo, né? O 7 tem essa coisa, né? No livro 7, eles são 7 vampiros encontrados numa caixa de prata. Eles vêm do Rio Douro, Portugal. Ninguém sabe o que tem ali dentro. Está escrito em português arcaico, não abra essa caixa, que senão vai... Ó, não abre. Claro que, como toda boa história de terror, vão serrar a caixa, abrir, ver o que tem lá dentro. Até esses dias acharam um barco aí em Santos, estou muito intrigado, tem um negócio lá dentro. Não sei, não. Aí, quando abrem a caixa, aquela coisa clichê, né? Uma das estudantes se corta ali, um fiozinho de sangue desce até um dos corpos que estão ali deteriorados, ressecados. E tinha o nome de 7 vampiros na tampa: Inverno, Acordador, Tempestade, Lobo, Espelho, Gentil, Sétimo. E primeiro era Inverno, né? Cai o sanguinho em um, aquele corpo vai se regenerando durante o dia, bem devagarzinho. Mas quando chega a noite, naquela cidade do litoral, onde nunca, nem fez frio direito, essas coisas do Brasil, está nevando, é o inverno, né? Aí o leitor quer saber qual que é o outro, qual que é... Então, é o trabalho do autor, sim, buscar quebrar o mito, né? Reinventar o mito, repaginar o mito. Eu acho que essa é a diversão do fantástico e de você inventar. E a saga Crepúsculo, né, que tem esse vampiro da guarda, quase parece, né, de tão bonzinho que ele é, tá dentro do trabalho do escritor. Eu vejo com bons olhos. E como é a literatura de horror no Brasil hoje? Hoje os editores não jogam na cara dos autores. Ninguém gosta de ler terror, não. Porque, ainda bem, as minhas noites de autógrafo são lotadas. E se tem uma coisa que editora e editor gosta, é de livro que vende bem. Então, agora eles... vamos conversar, traz esse livro de terror. Leitor brasileiro gosta sim, queremos sim. Agora, acho que isso facilitou, né? Mas não é uma coisa só do que o livro 7, Senhor da Chuva, essa minha obra, da qual tenho muito orgulho, claro, fez, mas o mundo mudou demais, né? Antes nós tínhamos esse superpoder na mão de quem controlava a mídia. Agora, isso está tão diferente, né? Não que não haja controle ainda, mas agora está tudo tão fragmentado. Se você gosta de ler histórias de joaninhas que andam no pescoço de girafas, se você digitar no Google, YouTube, qualquer plataforma, você vai encontrar contos, histórias, ilustrações, animações, curtas-metragens, séries de joaninhas que andam no pescoço da girafa. O que manda agora é a nossa vontade, e as editoras estão num lugar difícil agora, que elas ficam tentando telepaticamente entender qual vai ser o próximo movimento do leitor, a próxima necessidade do leitor. Agora, quer saber a coisa mais engraçada? Não tem a próxima necessidade do leitor. A gente lê tudo, a gente gosta de tudo, a gente quer ser provocado. E aquele que conseguir mexer mais com a emoção, leva o leitor no bolso, leva o receptor, né, que eu digo, eu lia quadrinho, game e tal. Hoje não tem mais o leitor, não tem mais o cinéfilo, não tem mais a pessoa que só lê quadrinho. Hoje a gente é submetido à narrativa o tempo todo, o tempo todo. E é um público predominante feminino ou não? É um público de que idade, o teu leitor? Isso foi uma surpresa, né? Eu achava que o meu leitor seria aquela pessoa de sobretudo, maquiagem preta, com, sabe, o gótico, né? Mas, gente, o público é muito amplo, que gosta do terror, porque quem gosta do terror e da fantasia e que injustamente é visto pelos outros como pessoas que buscam uma literatura do escapismo, cara, é tão o contrário disso. Quem busca o terror e a fantasia está indo tão mais para dentro,
Porque o que está acontecendo, que eu noto, com essa subida de Senhor dos Anéis, que nem é novo, Harry Potter, Star Wars, as histórias antigas que foram escritas para dizer de onde viemos e para onde vamos já não são mais suficientes. O leitor quer acreditar em outra hipótese, em outra metafísica, não quer ser mais governado por uma história contada que outras pessoas podem contar também. Então, a literatura de fantasia não é escapista, não ela pode ser um remédio, sem sombra de dúvida. E aí não tem mais mulher, menos mulher. Noto, sim, que há um envolvimento maior das meninas e das mulheres enviando mensagens. Não é por causa da minha grande beleza, que eu não sou essas coisas, não. Porque elas se entregam mais a esses assuntos do que os homens que são mais contidos, eu vejo, eu sinto. E a idade é bem surpreendente. O público vai dos 14 anos aos 50, assim, fácil, é uma faixa muito ampla, que curte a fantasia, que curte o terror de verdade. É impressionante, sim, o que os leitores fazem, me mandam de mensagem, é impressionante. O André me confessou que tem até padre que segue ele, né? Não é? Sim, padres, freiras, delegados. O pessoal gosta de terror, gosta. Tem uma legião de fãs, né, que te segue e que gosta dessa narrativa. Tem uma história curiosa que eu li de um rapaz que ficou coletando latinhas de alumínio para vender, para poder comprar os livros do André. Incrível. Eu não... De verdade, como eu sou dessa geração, anos 70, né? Eu queria escrever livros. Poxa, ter a sorte de viver, de contar histórias, já seria uau, né? Eu não sonhava que, além de leitor, teria fãs, né? Isso é surpreendente, gente, lidar com isso, sabe? Você só está escrevendo suas histórias ali, você não quer... Eu não estava mirando nisso, mas quando soube dessa história, desse rapaz, que até um momento... Escritor tem muitos momentos de dúvida, tá? É normal. Fiquem tranquilos com isso, se você gosta de escrever também. Eu lá... Pô, será que estou colocando todo o tempo da minha vida em contar essas histórias? Será que eu estou fazendo algo que... Isso vale a pena ou é uma coisa só para mim, para o meu ego? E, de repente, chega lá a história de um rapaz que saiu um livro novo meu, não tinha grana, estava desempregado, ele saía de manhã para pegar latinhas para comprar o meu livro. Uau, né? É impressionante o poder que contar histórias exerce, essa coisa de fã, né? E assustadora também, porque já teve uma que, numa noite de autógrafos, chegou aí, olha, André, eu trouxe uma coisa para você. Ô, querida, obrigado. Que ela pegou, tinha uma gargantilha com um tubo de ensaio, falou, eu trouxe o meu sangue. Ai, querida, obrigado, eu já almocei hoje, estou satisfeito. Você tem que saber lidar com isso. Histórias mais tristes, como de um garoto que me mandava e-mails recorrentes perguntando, André, como é a receita de virar vampiro? Eu quero virar vampiro. As pessoas acham que você é vampiro e tal. Acham que eu escrevo à meia-noite para frente, com um gato preto no colo, bebendo. Não, cara, eu levanto 8 horas da manhã, levo minhas filhas para o colégio, 8 horas da manhã estou lendo, escrevendo, ouvindo Cartola. Os caras acham que eu estou lá naquele metal pesado, nada, é Cartola. Estou de boa escrevendo meu terror. E ele recorrente mandando este e-mail, querendo saber como é que fazia para virar vampiro. E eu falei, olha, vou quebrar seu coração, mas é mentira, é ficção, eu invento, tal.
Mas lá pelo 6º e-mail que ele manda, eu falei, mas por que você quer virar vampiro? Né? Ele falou, André, o meu pai bebe muito e ele me bate quando ele chega nervoso. E a minha mãe não faz nada. Se eu virasse vampiro, eu sei que se eu fugisse de casa, eu não ia morrer de fome. O que você diz, né, para uma pessoa assim? Eu mandei um e-mail, eu falei, olha, não sei como você se transforma em vampiro, mas na sua cidade há uma coisa que se chama conselho tutelar. Você está numa posição de vulnerabilidade, procure um conselheiro tutelar e tal, e tal, e tal. Isso era verdade, isso era mentira, o que esse menino me dizia, né? Mas é um lugar muito doido esse de você escutar os fãs. Para mim, eu teria leitores e fim. E você tem uma troca interessante também com os autores do mesmo gênero, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uma troca, por exemplo, com o Marta Gell, Julia Moon. Existe essa troca entre os autores desse gênero? Existe esse acolhimento, né? A gente conversa muito. Já participei de coletâneas. Hoje não tenho tanto tempo quanto eu queria, né? Mas e também eu tenho uma newsletter que é a vivendodeinventar.com, onde eu dou dicas para quem está querendo começar a escrever também, que gosta de escrever, quer entender mais, onde eu faço também esse trabalho de tirar esse glamour. As pessoas acham que vão escrever um livro e vão ficar ricos e milionários porque tiveram uma ideia. Escrever é muito mais que isso, é uma estrada longa, tal, tal, tal. E tem essas parcerias, esses papos, mesas redondas com os escritores do gênero também, sempre é muito legal. O que mudou na tua escrita, nessa trajetória? São o quê? 17 livros agora com Penumbra? 17 livros com Penumbra, 17 anos do primeiro livro publicado. Uau, muita água passou debaixo dessa ponte, né? É incrível ver como eu lido com a palavra diferente, né? Somos pessoas diferentes. É uma delícia estar participando dessa aventura, dessa jornada. Você também ensina, né, um pouco dessa arte de escrever, né? Você Isso. dá esses cursos de roteiro. Isso. E aí, para mim, você não quer contar aqui como é que é, né, a tua criação? A minha criação? Um pouco teu processo criativo. Conto, tranquilo, mas são vários departamentos, né? Eu busco muito entender quem são as personagens que vão viver a história. O tempo que eu invisto bastante em descobrir o caráter da personagem. Eu acho que qualquer pessoa que tem vontade de escrever tem que entender que, por mais maravilhoso que seja o enredo, a ideia que você tenha, se não tiver uma pessoa interessante para viver aquilo, não é uma pessoa grande, uma pessoa com um emblema social elevado, não. É uma pessoa cheia de dificuldades e problemas como qualquer outra pessoa, porque quando ela estiver inserida dentro daquele mundo todo que você criar, o que o leitor vai querer saber, na verdade, é o que ela vai fazer, quais são as escolhas que ela vai fazer frente ao conflito que ela vai viver, né? Então, o meu processo se deita muito em descobrir quem é a pessoa, e quando eu estou escrevendo uma coisa muito simples, eu escrevo 3 páginas por dia. 3 páginas por dia. Faça chuva, faça sol, eu vou escrever 3 páginas por dia. É assim que eu escrevo um livro em 3 meses, 4 meses, tem um romance. Você também escreve para as crianças, né? Escrevi. Tem uma coleção para Rocco, muito querida. Meu querido monstrinho. Também tem, não escapa, tá? Tem bicho também, não tem jeito. Como é que é lidar com essa narrativa, enfim, também, né, nessa linha da fantasia, mas para as crianças? Foi um desafio e tanto, Cris. Foi muito complexo, porque eu sou tão seguro para contar histórias, tão seguro, vocês veem essa minha humildade, né? Mas na hora que eu fui falar com essa criança, eu tinha que se conectar com a minha criança, com eu criança.
para aquilo. Eu tenho um trato com as minhas histórias, eu só escrevo pelo que eu estou apaixonado, e por que eu estou apaixonado pela história. Então, para eu encontrar essa história e me conectar com a criança, uau, foi difícil, sabe? Mas resultou, né? Foi uma experiência para mim. Resultou num livro assim delicioso para as crianças. Você tem também uma coleção, na verdade, uma trilogia, né? O Turno da Noite, que também teve uma adaptação para a TV. Conta um pouquinho para a gente, porque são livros, narrativas interessantes de realmente a gente ver ou na TV ou no cinema, né? Como é que você vê essa adaptação? Como é que foi? Foi bem parecido com o que eu vivi com o Sete, que eu tive que usar minha grana, né? Eu atalhei bastante a história. O Sete, quando eu lancei lá atrás, em 2000, a primeira edição independente dele, em fevereiro de 2000, foi aqueles momentos que você fica no corner da vida, assim. Foi com o meu fundo de garantia. Eu estava juntando uma grana, mas eu fui demitido. E aí tudo que eu tinha, como eu disse, né, morando no fundo da casa da minha mãe ainda, casado já, minha primeira filha, era o fundo de garantia. Todo mundo, compra um apartamento, dá entrada no apartamento e tal. Eu fui lá e publiquei o Sete. Uau! E saí vendendo de livraria em livraria, depois é história, né? O livro arrebentou de vender, ainda bem. Ainda bem para minha mãe também, que daí eu saí lá da casa dela. E com audiovisual a mesma coisa. As produtoras simplesmente não entendem o que é fazer terror. Querem ser intelectuais demais, herméticas demais, e, meu Deus, não tenho mais saco para isso. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma adaptação eu mesmo. Aí eu juntei grana de direitos autorais, contratei uma equipe, e ficou assim incrível o Turno da Noite. Você olha para aquilo e você fala, meu Deus, quem que fez isso? A HBO? De onde está vindo? Não sei o que tá. Não, é verdade, está lindíssimo. Se colocar no YouTube, procurar o Turno da Noite, André Bianco, você vai cair lá. Tem 3 partes, que é o piloto dividido em 3 partes. E o livro fui eu que escrevi, certo? Então, eu conheço aquela história de trás para frente, do começo ao fim, não tem erro. E eu escrevi o roteiro e ficou uma porcaria. O roteiro ficou horrível. Gente, como alguém ia assistir aquilo? Como eu fui ingênuo. Insuportável. Mas a parte técnica está maravilhosa. Está assim, meu Deus, fala que lindo, que pena que não tem um roteiro legal, né? E aquilo me levou nessa saga para entender o que é a diferença da prosa para o audiovisual. Mas, gente, assim, é um rio Amazonas passando no meio. Assim. Produzem palavras, são 2 artes que emanam da palavra, mas a técnica é totalmente outra. E, graças a Deus, que eu errei feio. Porque eu fui entender dramaturgia e passei a entender, Cris, também a minha técnica. Eu não sabia, eu simplesmente mimetizava o que eu gostava, as sensações que eu tinha. Mas a dramaturgia você não consegue obter êxito se você não conhecer a raiz do drama. E esse estudo engrandeceu demais o que eu escrevo, a minha obra, o jeito que eu vejo as histórias. E tem muita coisa vindo por aí. Ontem eu estava numa sala de roteiristas, saí de lá, já era 9 horas da noite. Cara, né? Amanhã, segunda, quarta e sexta. Hoje eu vou faltar na de hoje. Não tem uma vírgula em dramaturgia, em audiovisual, que você não coloque sem que aquilo seja debatido, conversado e tal. Então, foi uma maravilha. A melhor coisa que eu fiz foi escrever tudo errado aquele roteiro, porque eu fui aprender a fazer. Tem história sua também que teve adaptação para os quadrinhos, né? Vampiros do Rio Douro. Sim. E aí volta um pouco lá na tua infância, na biblioteca, nos quadrinhos, né? Conta um pouquinho para a gente dessa adaptação. Era uma vontade grande que eu tinha, né? E os leitores tinham uma curiosidade com a gênese desses vampiros, os 7, os vampiros do Rio Douro.
e eu escrevi roteiros para quadrinho, né? E a editora começou a publicar, mas acabou parando por conta de vendas, de números. Quadrinho é uma coisa bem diferente da literatura, leva um tempo para ter uma maturação daquilo, e aí acabou parando. Mas é uma coisa que eu quero retomar, Cris. Eu sou fascinado por quadrinhos, pela narrativa em quadrinhos, sou fã de Akira, né? O Eiji Yoshikawa, se não me engano, nossa, sou fascinado. Não, Eiji Yoshikawa não, acho que o Eiji Yoshikawa é autor do Musashi. Estou confundindo aqui. Me fugiu. Como é o nome do autor de Akira, gente? Alguém dos quadrinhos me defenda? Katsuhiro Otomo, esse, genial. Quem que mandou essa aí? Obrigado, Katsuhiro Otomo, isso. Então, bom, você tem vontade de transitar por todos esses, né, o audiovisual, os quadrinhos. E Penumbra, vamos falar um pouquinho mais desse teu lançamento agora. Vamos lá, Penumbra, eu estou aqui... Tá ansioso, ansioso, né? muito. Parece o primeiro livro, assim. E acho que é bom, né? Você não ter o jogo ganho, te mantém vivo, alerta, assim, querendo conquistar. Eu amo conquistar os leitores, e eu acho que essa literatura que cresceu demais no Brasil, é fantástica, com outros autores como Eduardo Spohr, Carolina Munhoz, Rafael Dracon, o Rafael Montes, que não exatamente é da fantasia, mas está ali com o pé no noir, no policial, no suspense, escreveu um livro de terror aí também. Essa renovação, isso leva muita gente para dentro da biblioteca, atrás desses livros, atrás dessas histórias. E Penumbra uau, eu não sei nem como explicar, né? Eu queria uma peça de terror, mas que fosse por dentro da ternura. Tanto é que o subtítulo de Penumbra, cara, é uma coisa que domina a história. Nunca desista de quem você ama. A história de Penumbra é isso aí. Você vai achar em todas as linhas algo como uma chave para você entrar naquela história, saber que você nunca deve desistir de quem você ama. Por isso que você diz no teu blog isso, né? Que além de ser uma história de arrepiar os cabelos, mas de segurar o nosso coração, né? Tem essa conexão. Resultou em algo difícil. Foi a capa de livro mais difícil que eu tive que lidar, porque a editora queria fazer uma capa de terror. Aí, depois de ler, falou, putz, mas podia ter algo de amor aqui. E como unir esses dois mundos, né? O terror e o amor, assim, as sombras e essa ternura, foi difícil, mas chegamos numa capa que tem uma tradução interessantíssima. Até para não afastar quem, por exemplo, se tem algum público, eu não gosto de terror, aí vê aquela capa e já também se afasta do livro. Exato. É difícil contar histórias, viver de contar histórias, então. Em falar nisso, como você, como autor, você vê como atrair esse público para as bibliotecas, num mundo hoje tão virtual? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que o seminário, a gente está aqui reunido, faz parte dessa luta, é desafiador. O desafio não está só na biblioteca, o desafio está na editora, nas plataformas digitais, nesse mundo digital. O desafio está em você conseguir, eventualmente, prometer para o leitor uma grande aventura, né? O jeito que as pessoas consomem as histórias está se transformando demais, né? A fragmentação não é só dos assuntos ou do nicho, é da atenção também. Não há mais paciência de ter 5 minutos olhando sobre alguma coisa. O mundo está tão acelerado e tão rápido, e a internet tornou as possibilidades de fruição de tudo aquilo que você gosta tão possíveis e a um clique, que você não se dá conta de que você está ansioso em ver aquilo ali, e você não está prestando atenção naquilo ali, que você está pensando, não, mas tem outro link que eu queria ver, tem outro e-mail que eu podia ir, tem outra rede social que não sei o quê, e você não para. Então, como parar numa biblioteca? É uma grande charada que a gente
leva daqui, e eu não sei se a gente encontra a resposta tão já. Nós estamos no momento de criar essa resposta, e o grande desafio é abraçar a atenção do leitor. São muitas coisas em jogo, né? A pessoa quer experimentar tudo rápido. Isso a gente vê nos adolescentes. Eu tenho 3 meninas, sabe? Nada dura, tipo, tudo já mudou, não temos mais convicções, é complicado.